Viva! Damos aqui início a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia na Renascença, que também pode ser ouvida a qualquer hora em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de comunicações, área em que a nossa convidada tem particulares responsabilidades. Dela se diz que desde miúda aprende depressa, isso quase lhe ditou o futuro. Boa aluna, já na escola primária, terminava os trabalhos antes de todos os outros e, enquanto esperava, pediam-lhe desenhos. Ganhou-lhe o gosto, esteve quase a seguir Belas Artes. Por certo, ainda fará alguns desenhos, mas hoje em dia usará mais o lápis para fazer contas e, digo eu, definir estratégias. Ultrapassadas as indecisões, acabou de facto por seguir a arte dos números e acabou no ISEG, em Economia. Depois de se formar e de ter feito o mestrado, deu aulas na Universidade Católica, mas quando se envolveu com a economia comportamental, saiu do país. O doutoramento foi feito em Amsterdão, na universidade onde a convidaram a ficar, não aceitou, voltou a mudar de rumo, aterrou na Austrália para fazer um curso de verão, onde conheceu o economista John List, que a levaria para Chicago. A vida dela nos Estados Unidos começou aos 32 anos, por lá ficou, entre ensino e investigação, durante uma década. Dizem que dorme pouco e come pouco, mas isso parece não ter influência na sua energia. Já fez ultramaratonas, triatlo, trapézio voador, surf ski, ginástica. Desculpe o desabafo, mas só dizer tudo isto já cansa. É fácil concluir por isso que adora desporto e ainda corre ou vai ao ginásio todos os dias. Desde 2018 que é professora associada de Economia na área da Economia Pública e Bem-Estar e mais recentemente assumiu a liderança da Autoridade Nacional de Comunicações. Quem a conhece usa muitos adjetivos para a descrever: pragmática, empática, prática, convicta, consistente, mas também extrovertida, atenta, de trato fácil. Bom, ao longo da próxima hora tentaremos confirmar esta descrição. Sandra Maximiano, desde 15 de dezembro, a presidente da ANACOM, é a convidada de hoje do Dúvidas Públicas. Obrigada, Arsénio. Agradeço também à nossa convidada a disponibilidade. Antes de tomar posse, acusou a anterior administração da ANACOM de excesso de zelo. Na resposta ao seu antecessor, Cadete Matos, recomendou-lhe que ouvisse antes de falar. Sabemos que é isso que anda a fazer, anda a correr o país, a conhecer as estruturas do regulador. Mantém a crítica ou olha agora para o setor de forma diferente? Muito obrigada pelo convite, antes de mais. Eu não diria que dizer que excesso de zelo é necessariamente uma crítica, não é? Temos aqui ver o lado bom e o lado mau de se termos excesso de zelo. Muitas das vezes, muitas decisões que nós tomamos, e eu digo isto também vindo de uma área comportamental, é que têm por detrás boas intenções. Só que, e como nós sabemos, the road to hell is paved with good intentions, né? Portanto, muitas vezes as boas decisões levam-nos, por vezes, a más soluções. E penso que é um pouco isso quando eu queria aqui referir a questão do excesso de zelo, no sentido em que não nos podemos, e eu percebo que um regulador que tem que ser extremamente independente e sem pôr em causa essa independência, e que temos de ter muito cuidado na interação com todos os stakeholders que estão envolvidos no setor, e nomeadamente falamos das operadoras, falamos também com o governo, falamos com os consumidores, e temos que ter muito cuidado com o facto de podermos ser influenciados por determinados grupos de interesse que depois prejudicam o nosso campo de atuação. E nós somos humanos e é muito interessante e é muito bom que até o ex-presidente da ANACOM tenha tido essa preocupação no sentido de perceber o quão humanos nós somos e que é muito, somos passíveis de ser influenciados por vezes apenas por uma parede azul, em vez de termos uma parede vermelha, o nosso estado de espírito muda, assim como se ouvirmos uma conversa ou uma um determinado discurso nos pode influenciar no nosso campo de atuação. Mas só para entendermos, quando disse na audição parlamentar, que é obrigada antes de tomar posse, quando falou em comportamentos extremados e quase de irracionalidade no setor, não era uma crítica? É uma crítica exatamente neste ponto que eu estou a dizer. É que temos este excesso de cuidado porque sabemos destes enviesamentos cognitivos que nós temos ao ponto de
termos esse extremo cuidado para que não nos deixemos ser influenciados, e nomeadamente esta questão da captura pelas operadoras, ou mesmo captura pelo poder político, quando um regulador tem que ser o máximo independente. Mas depois aí podemos também chegar a um outro extremo de uma irracionalidade tal, de nos fecharmos ao mundo e aos problemas do mundo com esse receio, não é? Que depois levam realmente a um comportamento que no meu ponto de vista, é irracional, porque não nos podemos, obviamente, com todas as precauções que são necessárias, fechar aos problemas que existem e à interação e ao diálogo com os vários stakeholders, com o governo, com os operadores e necessariamente com todos os consumidores. Só por curiosidade, durante estes quase 2 meses, sim, já foi alvo desses comportamentos extremados, para usar a sua expressão? Não, penso que não. Estes quase 2 meses têm sido meses de uma tentativa de bastante diálogo. Obviamente um diálogo que eu acho que também é natural, não é? No início de funções, muitos destes diálogos de boas-vindas, portanto não há aqui muito mais ainda do que esse aspecto, mas tem havido aqui uma tentativa de uma maior abertura da organização ao exterior. E aqui não me falo apenas em relação às operadoras, mas também em relação, por exemplo, ao meio académico, não é? Portanto, e a investigadores e haver aqui um trabalho que os trabalhos de fora também entrem dentro da organização e que hajam aqui oportunidades mais colaborativas. Portanto, tem sido 2 meses de uma tentativa de estabelecer ou restabelecer alguns contactos e de ouvir também todas as preocupações que têm vindo a surgir nos operadores e no setor em geral. Vamos falar de discórdia, naturalmente. Claro. Um dos pontos são sempre, no caso das telecomunicações, os preços, que voltaram a subir este mês. Um aumento médio de 4,3%, em linha com a inflação, seguido, aliás, pelas 3 maiores operadoras. Quando se fala de preços altos, dá a entender que esta poderá ser uma situação em que todos ralham e ninguém tem razão, digamos assim. Desconfia dos estudos que existem, defende uma análise aprofundada. Perguntava-lhe o que é que está a fazer, nomeadamente se já está a avançar com o estudo que possa vir a considerar sério, como referiu. Temos tido várias conversas nesse sentido e alguns tentativa de restabelecer então alguns grupos de trabalho dentro da ANACOM que possam se dedicar com também, muito possivelmente com alguma colaboração externa, a um estudo de preços que seja feito a nível nacional, nomeadamente que permita algum estudo baseados em amostragem, em que permita-nos saber exatamente o quanto é que as pessoas pagam, porque uma coisa é a informação que nós temos, e hoje em dia perfeitamente acessível a todos nos vários sites, não é? Em que nós percebemos os preços dos vários pacotes, não é? Dos vários serviços. E sabemos que isso é o que nós pagamos, com algumas, por vezes, também alterações no início dos nossos contratos. E que pode nem ser bem assim, porque se a pessoa tiver a capacidade de negociar logo no começo do contrato, pode ter preços diferentes. Normalmente no começo ou no fim, não é? No começo ou no fim. Depois da fidelização também se pode renegociar. E a partir daí há uma perda, de sabermos o que efetivamente as pessoas pagam. Eu acho que existe uma preocupação, e deve haver uma preocupação grande do regulador, perceber se, por exemplo, estes preços são mais altos no interior ou no exterior, não só, no interior do país ou nas grandes cidades, por exemplo, não apenas porque temos mais oferta nos grandes centros urbanos versus a outras áreas onde existem menos operadores, não só por aí, mas porque, por exemplo, pessoas que com uma menor educação formal, de meios mais rurais, têm menor ou maior capacidade negocial.
Isto é muito importante, nós não sabemos. Portanto, nós não Para além de sabemos que é possível efetivamente. combinar uma série de fatores dos vários pacotes que dá depois um preço diferente que às vezes é difícil de Sim, calcular, não é? sim, é muito difícil e não é. Ou seja, esta informação, por muito que os operadores saibam, não nos é facultada. Fornecida. Não é fornecida. Portanto, nós sabemos a informação que nos é facultada, mas a este ponto de detalhe não sabemos. E era muito importante e é algo que já não é novo, que se tem vindo a falar durante bastante tempo. Agora, são estudos que demoram a ser implementados, têm uma abrangência grande, não é? Portanto, para ter uma representatividade a nível nacional, mas que nos vai permitir. Tem uma expectativa de ter os primeiros resultados, digamos, fiáveis Ainda não, este ano? ainda não acredito que este ano ainda, mas que se consiga implementar algo assim tão grande. Mas espero que seja algo para o próximo ano que consigamos fazer. Agora, para o próximo ter ano resultados. realizar, já ter Pronto, resultados. ter resultados. Mas, mais uma vez, são estudos que exigem, do ponto de vista da própria concepção do estudo, não é? O que nós chamamos o desenho do estudo em si, essa primeira parte exige algum trabalho, não é? Portanto, nós temos que perceber quais são, para fazer um bom estudo que nos permita ter a melhor informação possível, nós temos que trabalhar anteriormente nas questões que nós queremos e ver envolver os respondidas. parceiros nisso? E envolver parceiros nisso. Portanto, é natural que um estudo a este nível tenha que ter algum envolvimento mais académico também. Portanto, porque há questões que são importantes de responder e esse levantamento das questões que faz parte de um estudo. Portanto, mas que têm que ser previamente feitas. Agora diga-me só uma curiosidade, antes de avançarmos, que é, e com base nesse estudo, acha que vai ser possível tomar decisões, nomeadamente na relação das operadoras com os seus clientes? Eu acho que é possível, para um regulador, um estudo destes é muito importante, deixe-me dizer assim, porque a influência, ou seja, o papel do regulador no mercado, e aqui falando de uma forma geral, e em particular no mercado das telecomunicações, nós temos sempre o lado da oferta e o lado da procura, não é? Nós intervimos, que é do lado da oferta, se bem que a nossa intervenção do lado da oferta nos mercados retalhistas, ou seja, ao nível do preço, é mínima, não podemos, para além de agora, teoricamente podemos, mas não se vai controlar preços, a não ser que houvesse uma empresa que fosse monopolista no mercado e por uma razão muito extremada. Portanto, no mercado livre não existe esse controle direto de preços. Existe depois o controle no mercado mais grossista, não é? Do acesso à fibra, no acesso a infraestruturas e também depois no potenciar a concorrência, a entrada de mais empresas no mercado. Portanto, essa parte nos permite ter preços mais competitivos, mas depois há aqui a parte da procura. E a parte da procura que tem a ver exatamente com a informação, com a educação que os consumidores têm, que a capacidade negocial dos consumidores é muito importante. E a Anacom tem aqui um papel nesta literacia, nas telecomunicações, que é extremamente importante, mas também, o empowering, não é? Portanto, para os consumidores é muito importante. E nós precisamos de saber também de uma forma mais detalhada onde é que precisamos de agir ou de intervir mais, onde é que quando fala nos preços e os poderes limitados da Anacom, mas, por exemplo, a Anacom deve ou não definir procedimentos obrigatórios para as operadoras sempre que mexem ou alteram os preços, como pediu agora há pouco tempo, recentemente, a DECO. Isto porque, por exemplo, agora nesta última alteração tarifária, temos uma operadora, a Mel, que não divulgou, disse apenas que ia alterar os preços, mas não disse em quanto. Pronto. Há aqui dois aspectos que eu acho essenciais. A intervenção direta nos preços, como eu lhe disse, em termos teóricos, hipoteticamente, era possível fazer, mas não é de todo desejável no mercado que é livre, eficiente, que se espera que seja eficiente, que tenha mais do que um operador, portanto, e temos, e felizmente havemos aí de ter mais um no mercado. Portanto, já lá vamos. Portanto, essa intervenção, aliás, porque uma intervenção a esse nível depois seria vetada pela Comissão Europeia, portanto, nem sequer... Não estamos a falar dos valores. Portanto, não estamos aí a falar dos valores. Agora, dos procedimentos, sim. Claro que sim, porque aí tem a ver com transparência, tem a ver com comportamentos que são,
tem influência depois no comportamento do consumidor e nas opções de escolha do consumidor, e aí a Anacom tem um papel fundamental. Deixe-me perguntar-lhe, por exemplo, um contrato fechado por 2 anos, com fidelização de 2 anos, que o operador possa aumentar os preços a meio, por exemplo, ou que anuncie alterações ao preço sem dizer quanto vai aumentar, que era o caso que a Sandra... Aqui o regulador pode intervém, atuar. Claro, e é daí muitas das queixas que temos, vai e tem atuado. E neste caso concreto, o que é que podemos esperar o que é que podemos esperar da Anacom? Uma intervenção também nesse sentido, porque quer dizer, se existe aqui uma opacidade face ao que são os novos preços ou essa tabela de preços, aí é óbvio que está no campo de intervenção do regulador. Portanto, tudo o que seja uma maior transparência, uma maior informação para o consumidor, está no campo de atuação do regulador. A alteração de preços a meio, por exemplo, ainda dentro do período de fidelização, muitas vezes a própria redefidelização a meio do processo. Portanto, tudo isso tem sido alvo, grande parte das reclamações, muitas que são devidas a esse tipo de comportamento, e a Anacom tem intervido. E essa intervenção pode passar por impedir ou limita-se a, por exemplo, multar quando há falhas, ou pode ter um caráter preventivo? Como é que ela pode ser? Compensações, os consumidores são compensados? Pronto, várias. Portanto, aqui não existe uma compensação total direta na questão dos consumidores, mas várias, não é? Portanto, pode aqui haver há processos de contraordenação, que podem resultar depois em coimas, não é? para os operadores, e que vêm depois sempre com alguma imposição, uma obrigação na alteração de algum comportamento, por vezes uma alteração, uma obrigação, outra vez uma recomendação. Sabendo que essa recomendação, que depois não for levada a peito, terá consequentemente outros processos de contraordenação e novamente processos de coima, portanto. Ainda só regressando atrás, só para clarificar em relação a esta questão da alteração dos pressários, sem informação total ao consumidor, a MEU pode ser alvo de coimas? É um processo que tem que ser, obviamente, juridicamente analisado, mas que vendo depois o que está na lei, e se tiver em alguma ilegalidade, sim, não é? Portanto, tem que haver uma análise de cada situação, mas o grande objetivo é que haja o máximo de informação para os consumidores. Nós estamos num mercado que, e por ser um mercado oligopolista, temos informação imperfeita, e é óbvio que os operadores têm mais informação do que os consumidores. Isto é diferente num mercado concorrencial, em que a informação circula de uma forma mais simétrica. O grande papel do regulador é diminuir esta assimetria. Portanto, logo isso é um problema que está a crescer, a assimetria. Portanto, é certamente da nossa área de intervenção. Falamos há pouco de períodos de fidelização. Admite alterá-los, tornando-os mais curtos, naturalmente? Pronto. Eu acho que ou eliminando-os, eventualmente? Pronto. A questão da fidelização, eu acho que é muito mais complexa e comportamental até do que nós falamos. Eu não tenho esta visão de que, e há muitos estudos que o mostram, que não é necessariamente uma fidelização mais curta que faz com que as pessoas alterem de operador. Nós temos que ter realmente razões para que as pessoas alterem de operador. E hoje em dia, uma das grandes queixas é que os preços acabam por ser muito semelhantes. Portanto, nós o que gostaríamos de ter eram mercados com preços mais diversificados, produtos mais diversificados, em que as pessoas realmente tivessem esta noção de que podem escolher, que há escolha. Não é para lhe dar conforto, mas esse é um sentimento em várias áreas. Na das telecomunicações é com certeza. É com certeza, não é? Portanto, ter escolha e ter essa noção que há escolha é, a variável principal para que haja essa mobilidade, não é? Essa vontade de mobilidade dos consumidores. Depois a questão das fidelizações, é óbvio que estamos num mercado em que é necessário grandes investimentos e que há ali um período em que esse período de fidelização permite aos operadores recuperar essa parte de investimento.
Esse é o argumento dos operadores. Que de certa forma, e se pensarmos em grandes ondas tecnológicas, pode fazer sentido em momentos em que existe um grande investimento numa nova tecnologia, isso depois vai se suavizando. Portanto, isto, se tudo funcionasse bem de forma dinâmica, o que por vezes é muito difícil o fazer, porque nós não mudamos leis à medida de que realmente a economia poderia, nos exigir a fazê-lo, porque se calhar em momentos de grande inovação tecnológica faz mais sentido ter períodos mais altos de fidelização. Quando existe uma maturação dessa inovação tecnológica, o sentido faz menos sentido ter esses períodos de fidelização. Portanto, também, o ideal é que estivéssemos num mundo dinâmico em que isso pudesse acontecer. Isso não pode. Mas também podemos argumentar que neste setor as introduções, as novidades tecnológicas estão sempre a acontecer. Portanto, o investimento é quase permanente. O investimento convinha que fosse, não é? Convinha até que fosse. E nós, enquanto regulador, nós temos que ter essa noção. Nós não podemos ter uma intervenção no mercado de forma a castrar essa possibilidade de inovação tecnológica. Nós queremos que haja inovação tecnológica. Agora temos que ter aqui não é? Temos que ter aqui um equilíbrio em perceber o que é que também, até onde é que se pode ir, não é? Para proteger ou para promover essa inovação tecnológica, e até onde é que faz sentido que realmente períodos de fidelização, que haja realmente uma grande correlação entre longos períodos de fidelização, que não me parece, acho que não são certamente necessários longos períodos de fidelização. Agora, o que era importante era também termos consumidores mais informados, porque eu posso lhe dizer é que há realmente diferentes perspectivas, não é? Hoje em dia, e que há outras culturas em que, por exemplo, as pessoas sabem que vão amortizando. Por exemplo, no início de um contrato, sabem que existe um custo em mudar de operador dentro do período de fidelização. Incorporam logo no seu preço mensal esse custo. E veem que, basicamente, todos os meses é como se nós estamos a pagar, imaginemos, 35, mas eu de parte tenho 45, por exemplo. E existe uma cultura diferente, nós não temos, não é? Basicamente, o que vemos é... Não existe nenhum pagamento, existe esta obrigatoriedade destes 2 anos e depois havia um custo enormíssimo de mudar. Portanto, muitas das vezes há aqui um enquadramento e uma perspectiva também dos consumidores que é diferente, e em diferentes culturas também é diferente. Agora, temos que perceber a que estamos cá e perceber como é que também todo o serviço é vendido. Uma das, já falou do novo operador que vai surgir, os romenos da Digi. Há uma grande expectativa sobre o impacto da introdução no mercado deste operador. O seu antecessor já antecipava uma baixa de preços e inclusive da redução dos prazos de fidelização. Concordo. Acho que não... é natural que isso aconteça. Acho que existe essa noção no mercado e em todos os operadores que a Digi vem entrar no mercado com uma grande ambição, com produtos que são produtos necessariamente mais baratos, portanto, para preencher também esta lacuna no mercado, portanto são ofertas agressivas nesse sentido e que vai necessariamente no mercado saudável, vai criar reação nos outros operadores. Portanto, não me espanta nada ver agora novos produtos a serem oferecidos por os outros operadores que estão cá há mais tempo, exatamente ao mesmo nível dos produtos que a Digi vai oferecer. E acha esse caminho correto, quer o da oferta de produtos mais baratos, quer a oferta de fidelizações mais curtas. Claro. Aliás, nós somos um país, e quer dizer, no mundo temos uma heterogeneidade de consumidores. Nós temos um tecido populacional com idades diferentes, com níveis de educação diferentes, com rendimentos diferentes, com preferências diferentes, com gostos diferentes, com estilos de vida diferentes. O que tem que acontecer é uma maior oferta para satisfazer todas estas necessidades que existem. Quem nos estiver a ouvir estará a festejar com certeza a vinda da Digi, por isso pergunto-lhe se já tem informação sobre
Quando é que eles começam a operar em Portugal, efetivamente? Se já há um prazo? Enfim, que indicações nos pode dar a esse nível? Na perspectiva, ou seja, na vontade da Digi, o mais rápido possível, portanto, ainda entrar este ano. Então, como utilizadores e consumidores devem perceber, ainda ontem vi pessoas da Digi à minha porta, portanto eles estão por todo lado. Há alguma dificuldade ainda, pelo que sei, nos grandes centros urbanos, nomeadamente a instalação de alguma infraestrutura nos edifícios mais históricos, porque a Digi não pretende entrar sem ser uma entrada nacional. Portanto, pode haver esses atrasos que têm a ver muito com a vontade da empresa entrar em força, de uma forma mais agressiva. Portanto, no mercado. ainda não há uma data que nos possa dar, Fixa, mas não. acha que ao longo deste ano isso acontecerá, sim. de certeza. Eles tinham como alvo o início, o primeiro semestre deste ano. Poderá derrapar? Eu não me parece, eu não tenho essa indicação e não tenho essa indicação da parte da empresa. Há alguns receios exatamente com algumas, como disse, com a instalação de infraestrutura, e é uma empresa que se está a instalar muita infraestrutura própria, portanto fez aqui um grande investimento. E também já tem um acordo com a Vodafone. Sim, portanto, que também lhes vai também permitir na parte fixa, portanto, tem aqui grandes... o receio de não entrar, isso não existe, portanto, ou que não abram atividade ou que não comecem. É certo que vai entrar, não é ainda seguro dizer que é em junho ou em agosto ou em setembro. Também não nos foi facultada essa informação, porque exatamente existe esta preocupação de sobretudo nos grandes centros urbanos, que é sempre essa dificuldade em instalação de infraestrutura em edifícios mais históricos. E apesar de ter chegado há pouco tempo ao cargo, temos que lhe fazer esta pergunta: há perspectivas de mais operadores, mais concorrência? Portanto, além da Digi, claro. Portanto, nós temos que ver que as telecomunicações, nós nunca podemos olhar para este mercado no sentido, nós queremos, o grande objetivo é que o mercado seja o mais concorrencial possível. Agora, isto é óbvio que o mercado das telecomunicações, e nestas grandes infraestruturas que exigem muito investimento tecnológico, não é um mercado que seja sustentável com 10, 15 operadores, não é? E mesmo no mercado português é muito difícil pensarmos em 5, 6, 7 operadores, portanto não é, a não ser que depois alarguemos aqui para uma dimensão europeia, numa outra visão, numa perspectiva de mercado de telecomunicações europeu, será uma configuração diferente, mas para o mercado nacional, para o nível de investimento que exige, não é obviamente rentável ter muitas empresas. O que nós gostaríamos de ter é pelo menos mais uma grande empresa que consiga ter força suficiente para competir com as empresas instaladas, que já vêm de causar uma grande disrupção no mercado. Além da Digi, ou está a falar da Digi? Eu estou a falar da Digi, neste caso, não é? Estou a falar aqui da Digi, nós não sabemos agora ainda o que vai se suceder com a Novo, mas eu diria no máximo 5 empresas já é difícil para o mercado português. Seria ideal, seria bom. Difícil, sobretudo para as próprias empresas poderem rentabilizar o investimento que têm a fazer. Como fazemos também um bocadinho de serviço público e tendo a Presidente Ana à nossa frente, que tipo de serviços é que a Digi poderá trazer? Idênticos aos que existem no mercado? Pode haver algum tipo de oferta diferente? Nós esperemos que a Digi cubra o que há digamos, aquela falta dos pacotes com menos produtos, não é? Portanto, o standalone, ofertas standalone, ofertas que sejam muitas vezes direcionadas também a públicos mais jovens, que não pretendem ter telefone fixo, ter televisão, portanto, ter aqui umas ofertas de uma forma mais customizada, não é? Portanto, a pessoa fazer também um bocadinho consoante as necessidades que tem e pagar realmente o que consome. O que hoje em dia, diga-se, é bastante difícil é muito de difícil. conseguir. Finalmente, ofertas sem telefone fixo. Esperemos que isso aconteça. Isto é muito engraçado porque o que é que acontece hoje em dia? Que as empresas usam uma grande estratégia
que é o que nós chamamos em economia comportamental efeito disco. E por isso é que eu acho que os reguladores devem estar cada vez mais atentos a estas questões comportamentais. O efeito disco é quando nós oferecemos a alguém, por exemplo, imagina, eu tenho aqui um pacote 5P e tenho um pacote 2P. E quando eu só tenho estes dois, eu até vou para o 2P. Portanto, o preço é mais baixo, vou para o 2P. Mas se eu puser, por exemplo, um pacote 5P com um pacote 4P, ou se calhar 4P mais caro do que o 5P, ao lado do 2P, aquilo cria um efeito disco. As pessoas deslocam-se para o 5P. E isto tem sido... É um efeito de atração. É um efeito de atração. Portanto, há muitas das vezes esta noção que as pessoas têm, mas era mais caro, ou pagava ao menos o mesmo ter ou não ter telefone fixo, e que muitas das vezes essa oferta está lá, que serve um efeito disco para que a pessoa seja canalizada para a oferta. Dito de outra forma, só serve para enganar o cliente. Serve ou para iludir. atrair, eu diria que serve para atrair o cliente para o produto que se quer vender. Isto é uma estratégia que não é só utilizada nas telecomunicações. Ficou muito conhecido este efeito de disco até pela revista The Economist, que para a própria venda de subscrição em papel, em vez de subscrição online, fez exatamente a mesma tática. Se oferecer o papel e o online, oferecer papel online mais papel ao mesmo preço que o papel, aquilo funciona como um efeito disco e vende mais. Portanto, isto é uma técnica que é utilizada, que é comumente, não é ilegal, mas que nós temos que estar atentos. E temos aqui um papel, não sendo ilegal, são estratégias de marketing. Acho que o regulador tem um grande papel de informar cada vez mais os consumidores dos vários enviesamentos que nós todos sofremos e estarmos nós próprios, sabermos, não nos deixarmos iludir, enganar. A questão da transparência que falava ao início. Muito importante. A cobertura 5G é um outro dos desafios que tem pela frente. Qual é neste momento a percentagem de cobertura a nível nacional? Portanto, nós estamos aqui com dados do terceiro trimestre de 2023. Nós temos mais de 8.226 estações distribuídas por a totalidade dos concelhos, portanto 308 concelhos. Se formos ao nível da freguesia, isto corresponde a cerca de 62% das freguesias. Portanto, claro que ainda está além do que são as metas definidas, mas convém dizer que destes 308 concelhos, 276 têm estações de base dos 3 grandes operadores. Portanto, a esse nível é uma boa cobertura e concorrencial também. Se falarmos de fibra óptica, obviamente esses números descem substancialmente. Claro. É? Sim, mas é a questão mesmo a questão da fibra óptica e do acesso. A Anacom tem tido um papel importante, nomeadamente na imposição, da utilização das infraestruturas, das grandes infraestruturas, condutas e postes, da MEL para a utilização dos outros operadores. Deu, aliás, 6 meses recentemente, em vários municípios, deu 6 meses para que a MEL partilhasse a sua rede de fibra óptica, se não estou em erro. Exatamente, porque cerca de 402 freguesias que não tinham acesso. Portanto, e não foi suficiente, porque essa obrigação advém do facto que não foi suficiente impor a obrigatoriedade de acesso às condutas e aos postos, não é? Portanto, à infraestrutura, porque depois não houve um grande investimento em fibra óptica própria dos operadores. Daí a necessidade de impor essa obrigação. E essa imposição está a ser cumprida? Essa obrigação vai ter que ser cumprida, claro. 6 meses. Já está fechada a exclusão dos equipamentos chineses da Huawei na rede 5G, ou as operadoras ainda podem vir a ser compensadas? Isto é um dossiê fechado? Isso é um dossiê complexo, que não é da decisão da Anacom. Portanto, houve uma deliberação. E, obviamente, as operadoras reagiram e reagem a essa deliberação, tentando aqui haver alguma margem
de negociação no que respeita à substituição e aos prazos de substituição dos equipamentos, mas não mais do que, quer dizer, há a deliberação. E o que temos hoje em cima da mesa é essa deliberação. E as empresas têm obviamente, que cumprir o que está na deliberação, podendo aqui, como eu digo, haver alguma margem, nomeadamente de implementação da própria substituição. De resto... Mas ainda estão a negociar com as empresas? Eu não diria que há aqui a questão da negociação. As empresas têm que apresentar esses planos de substituição e nesse processo... Que podem incluir custos. Que inclui necessariamente custos. Não é? Portanto, e que, obviamente, se nós dizermos uma substituição que é feita num ano, tem um custo diferente do que uma substituição que é feita há 2 anos ou 3 anos. Não é? Se for 100% dos equipamentos, tem um custo, se for 50% dos equipamentos, tem outro custo. Então faço a pergunta de outra forma. Quem vai pagar esses custos? Portanto, essa é uma questão que não posso responder. É óbvio que as empresas vão muito provavelmente pôr isso sobre a mesa, não é? Quem é que vai pagar esses custos, e que é uma questão que o governo depois terá que resolver, não é? E já há valores... Desculpa, não. Valores como eu lhe disse, as empresas vão apresentar, nomeadamente, os seus custos, não é? Nesse plano de substituição de equipamentos, os custos inerentes a diferentes opções, mas isso depois é um processo que ainda decorre e que está fora do âmbito da ANACOM. E concorda com a exclusão dos equipamentos da Huawei? Assim, eu acho que temos aqui 2 pontos sobre a mesa que são muito importantes, não é? Nós temos preocupações, enquanto regulador, obviamente, nós temos preocupações de criar um mercado mais eficiente, mais competitivo, com empresas, quer ao nível retalhista, quer ao nível grossista, com maior capacidade tecnológica, com maior qualidade de serviços. Portanto, sem dúvida que quantas mais empresas existirem no mercado e que prestem esses serviços, melhor. Temos outras questões que são acima destas questões e que são questões ao nível da segurança nacional e que obviamente podem ter consequências ao nível de concorrência e ter impactos económicos, que têm certamente, mas que estão acima de qualquer questão concorrencial. E daí política, ou seja, na altura lembro-me, por exemplo, de ter estado um secretário de Estado norte-americano em Portugal só por causa desta matéria, portanto ela é um determinado nível. O que lhe pergunto é se em abstrato a sua opinião coincide com a minha opinião é que eu acho que hoje, cada vez mais, as questões de segurança não podem ser deixadas sem a atenção devida que tem que ser recebida. Para terminar... Porque no limite temos que pensar aqui em 2 coisas. É que sem um mercado seguro não temos, ou se temos um mercado muito inseguro, no limite temos não ter um mercado. Portanto, como eu disse, são questões que hoje em dia, cada vez mais, não tenho dúvidas que são, mesmo em pequenos países, da máxima importância. E num mundo cada vez mais global ainda, e num contexto geopolítico que é assim, cada vez mais incerto. De alinhamento de blocos, ou seja, obviamente a Huawei, para quem nos ouve, também convém explicar, é chinesa, a pressão foi feita, obviamente, pelos Estados Unidos, um aliado histórico, e, portanto, houve uma decisão política nesse sentido. Era só uma questão de contexto para quem nos ouve. Outro desafio da ANACOM é a cobertura das chamadas zonas brancas, portanto, zonas no país onde ainda não há acesso a alta velocidade, a internet. Quantas casas serão abrangidas pelo concurso que foi agora lançado no final do ano para as redes de alta velocidade e quanto terão internet? Pronto. Basicamente, o que
identificaram cerca de 417 mil edifícios, que não são necessariamente só casas. Portanto, nós estamos aqui a falar que podem ser edifícios residenciais e não residenciais, nomeadamente algumas infraestruturas relacionadas com indústria, comércio e instalações agrícolas também. Portanto, mas são 417 mil edifícios no total. E que nós temos basicamente a obrigação desta cobertura das zonas brancas, necessidade de iniciar e concluir toda a instalação da rede no prazo de 3 anos. Em que no primeiro ano 35%, 75% no segundo ano, e que se prevê que seja 100% depois no terceiro ano. E com esta cobertura fica tudo... acabam com as zonas brancas? Supostamente sim, aliás é preciso dizer que neste trabalho das zonas brancas que o levantamento destas zonas brancas foi feito com um grande papel da ANACOM, que é esta capacidade de georreferenciação, não é? Portanto, de toda esta tecnologia em georreferenciação. Também, cá está, uma tecnologia criada pela própria ANACOM, portanto, um regulador que investe em inovação, investigação, inovação e desenvolvimento, portanto, foi muito importante. Portanto, senão não seria possível esta identificação quase casa a casa, não é? Portanto, supostamente temos tecnologia de ponta para o fazer e que também depois nos permite supervisionar realmente essa instalação. Já agora, como é que nos comparamos com os restantes países da União Europeia em relação a estas zonas brancas? Portugal tem as condições reunidas para ser um dos países da União Europeia com menos zonas brancas, não é? Portanto, e eu costumo dizer, na brincadeira, para o bem e para o mal, porque também isso também é sinal que ao fim e ao cabo não temos grandes impedimentos geológicos, quer dizer, nós não temos aqui grandes massas montanhosas como outros países. Eu vivi nos Estados Unidos, que pensando naquele território era impossível falarmos em não ter zonas brancas, não é? Portanto, aí em determinadas zonas que só faz sentido realmente ter comunicação por satélite. Portanto, Portugal também tem essa vantagem, para o bem e para o mal, portanto, porque quem goste desses ambientes inóspitos, completamente isolados, portanto, o nosso país não oferece essas condições, mas por outro lado tem esta grande capacidade de podermos ser um dos pioneiros em não termos, cá está, zonas brancas. Já agora, não estando diretamente ligado, mas apesar de tudo, valeria a pena perceber. Segundo os últimos dados conhecidos, há apenas 8,3% da população que usa a chamada TDT, a televisão digital terrestre. A MEO renovou a licença por mais 7 anos. A TDT, sobretudo para quem tem, diria, menos rendimento, pode ser uma opção aos serviços pagos de televisão? É uma opção. É certamente uma opção. Ela é, hoje em dia... diremos, se calhar, largamente utilizada, largamente dentro da pequena percentagem que é utilizada, mas na sua maioria utilizada por pessoas com mais baixo rendimento e que também com com menos literacia digital, digamos assim, não é? Porque há aqui uma correlação entre, ainda usar só a TDT e a literacia digital, sobretudo pessoas que também não têm esse hábito ou este uso da internet. Agora, a TDT é um produto que eu acho que pode ser e deve ser interessante, mesmo hoje em dia, para quem só queira ter internet móvel, mesmo só internet móvel, é mesmo internet fixa, mas apenas só internet e depois ter acesso a canais abertos. O que acontece é que nós temos uma oferta que é pobre, não é? Comparativamente a outros países. No que à qualidade diz respeito. No número de canais, diversidade e, portanto, ao nível dos canais abertos, e que seria muito interessante podermos ter mais canais e mais... Perguntando, entre a descontinuidade ou a opção de melhorar o serviço TDT, prefere melhorar o serviço TDT? Eu acho que preferia melhorar o serviço TDT, com uma melhor oferta de serviço TDT e que, exatamente, que depois que a pessoa pudesse fazer essa combinação, não é? Portanto, tivesse essa opção em que tinha a televisão com uma boa oferta em canal aberto,
com depois pacotes standalone de internet, e basicamente que lhe permite, que para muitas pessoas hoje em dia, portanto a TDT pode não ser apenas dirigida a pessoas com baixa literacia digital e com fraca capacidade económica. Portanto, podemos falar de outras preferências, nomeadamente pessoas mais jovens, em que eu acho que era uma opção interessante. Que até não perdem, entre aspas, tanto tempo à frente da televisão. Sim, ou que vêm, nomeadamente, outros consomem outros produtos através de outras plataformas. Vamos começar a acelerar. Certo. A ANACOM regula também o serviço postal, onde praticamente não existe concorrência. Na hora de saída, o João Cadeto Matos lamentou não ter conseguido inverter a degradação do serviço postal. Qual é a sua solução, pergunto? Bem, o serviço postal, obviamente, e todos nós sabemos, não é? Sofre por inerência da grande evolução tecnológica que aconteceu ao nível do digital. Portanto, hoje em dia temos um uso do serviço postal da forma como o fazíamos há uma série de anos atrás, que não vai acontecer e não há volta a dar. Há aqui dois aspectos importantes. No que respeita à questão das encomendas, não é tão problemático. Existe, devido ao comércio eletrónico, uma expansão até desses serviços. No que respeita, nomeadamente, o Serviço Universal e o nosso correio de cartas, não é? Existe necessariamente, ou tem havido, não digo necessariamente, mas infelizmente, alguma degradação. É difícil, impondo, e nós temos, e a Ana, como tem vindo a sugerir, indicadores de qualidade que são, de certa forma, exigentes. Por exemplo, disse isso publicamente, que acho que os indicadores de qualidade ao CTT são exigentes, dado o contexto difícil que o setor postal, nomeadamente este setor mais tradicional, tem, mas de que, por outro lado, é a única forma que nós temos também de poder garantir realmente essa qualidade. E é preciso não esquecer que há pessoas para as quais, não é, em determinadas zonas do país, o serviço postal é essencial. Portanto, não há aí uma outra alternativa e temos que olhar e terem atenção que nesses locais uma carta para uma consulta médica não pode chegar 3 dias depois da consulta ser realizada, não é? E isso é uma preocupação muito grande e em que, obviamente, a imposição destes indicadores de qualidade e, nomeadamente, a acionar todos os mecanismos de compensação caso os indicadores de qualidade não sejam alcançados, é extremamente importante, não é? Porque isso é um sinal que é importante ter esses indicadores de qualidade satisfeitos. A privatização foi uma boa solução? Privatizar o CTT? Eu acho que assim, há muitas soluções, temos diferentes soluções em diferentes países. Eu não vejo, eu não diria que a privatização foi uma má solução. Não sei até que ponto nesta questão o governo teria pensando assim, ter uma influência direta na empresa, se teria garantido este decréscimo de qualidade que tem vindo a ser reportado. Acho que é uma avaliação que exige mais que ser feita com maior cuidado. É muito difícil neste assunto porque nós não temos muito o contrafactual, não é? Portanto, nós não sabemos o que é que teria acontecido se, imaginemos, os CTT não tivessem sido privatizados, ou não, porque o contexto mudou. Mas também. Podemos olhar para os outros países da União Europeia, ver E temos modelos muito diferentes em diferentes países. Eu acho que o que podemos fazer é não olhar só de uma forma genérica para todos os países, mas tentar perceber que países é que se aproximam mais da nossa realidade, olhar para esses modelos e daí tirar, se calhar, lições, mas lições que sejam realmente mais úteis ou mais diretamente. E já fez esse exercício? Não, ainda não fizemos esse exercício, mas é um exercício que não está excluído de ser feito, aliás. Mas como digo, quer dizer, nós não temos aqui, cabe ao governo, todas as opções de
em relação ao CTT, em relação à posição pública ou não, o governo tem a decisão. tem essa decisão e que nos pode pedir qualquer opinião ou pareceres, e aí estaremos sempre aptos para dar essa resposta. Agora, também não é, vamos ver, não é o papel da ANACOM em determinados, nós podemos fazer esse levantamento, ou se houver aqui um estudo, e é interessante esses determinados estudos que podem surgir até de uma forma, por iniciativa da ANACOM, para tirarmos daí algum maior conhecimento, alguma lição que possa ser utilizada em termos futuros. E admite avançar com esse estudo, no caso do CTT? Eu acho que temos, quer dizer, agora temos este novo contrato, temos o contrato de concessão, temos estes indicadores que vão entrar em vigor para 2025. Eu acho que temos que perceber, também temos uma altura em que os indicadores foram alterados, estamos ainda à espera, portanto foi posto em consulta pública. Portanto, eu acho que é preciso agora fazer uma reavaliação com os novos indicadores, o que é que vai acontecer. Eu acho que a partir daí, sim, seria... O setor postal tem que ser pensado, e tem que ser pensado de uma forma mais estrutural, que pode levar a determinadas conclusões, que seja no sentido de, sim, o Estado deve ter alguma participação ou não, ou mesmo de repensar de que forma é que o setor postal pode manter os níveis de qualidade que... Já disse, por exemplo, que seriam talvez longos demais os contratos de concessão? O ideal, obviamente, era que tivéssemos mais concorrência. Portanto, nesse aspecto, um contrato deve ser longo QB, não é? Isto é como tudo, nós também não podemos ter contratos mensais, portanto ninguém investe, a qualidade vai se deteriorar, portanto, agora é natural que contratos de décadas sejam contratos que não permitem realmente essa concorrência. Portanto, seria sempre desejável que houvesse mesmo no setor postal mais concorrência. Vamos à parte de... Mas diga-me só, na questão das encomendas não é o problema, não é? Portanto, quando estamos a falar porque aí já há concorrência. Temos, sim. E vê-se que realmente funciona. Já teve tempo para olhar para as reclamações e queixas que chegam à ANACOM? Quem é que são os mais visados? Bem, algumas. Portanto, as reclamações neste setor são tradicionalmente muitas, não é? Portanto, um dos setores com maior número de reclamações. Acho que aqui agora estamos aqui a fazer um grande trabalho que tem a ver também com o próprio tratamento das reclamações, não é? Porque, aliás, mais uma vez é uma questão de informação. E hoje em dia, com a inteligência artificial, queremos também inovar no próprio tratamento das reclamações. Portanto, logo aí é uma grande preocupação que hoje está sobre a mesa, tem a ver com isso, é com a ANACOM poder tratar as reclamações de uma forma mais inteligente, mais rápida e vá lá, em maior número, não portanto, que nos permite hoje em dia já não ter só estudos com base em pequenas amostragens, mas com a aplicação da inteligência artificial podemos tratar um maior número de reclamações. Agora, as reclamações são portanto, questões tradicionais, não é? Portanto, como vimos, alterações de contrato meio no período de refidelização, as questões também das quebras de serviço, muitas vezes com o serviço de internet fixa, há reclamações muito, muito diversas. Por exemplo, hoje em dia, com o novo operador a entrar em força no mercado, também há reclamações, nomeadamente das pessoas entrarem nos edifícios, não é? Se a pessoa não vier identificada até com o casaco da Digi, pode levar a uma reclamação. Portanto, as reclamações são de todo tipo e são muitas. É interessante que seja um setor com muitas reclamações, também tem a ver que é um setor muito saliente, as próprias comunicações, portanto a pessoa, eu acho que leva a pessoa logo a reclamar mais quando existe um problema, portanto a iminência do setor, também é um sinal de que as pessoas estão informadas, é bom que reclamem. Há também um tipo de reclamações que tem a ver com
vá lá, a morosidade que os operadores respondem às reclamações. Essa é uma preocupação muito grande e acho que aí não que ainda eu tivesse tempo de o fazer em menos de 2 meses, mas que acho que é um trabalho que a Anacom tem que fazer junto dos operadores, porque é realmente um problema e como é que até juntos podemos, porque no limite o que nós queremos é que hajam menos reclamações e que as pessoas estejam satisfeitas com o serviço. Portanto, há aqui esse grande problema que tem a ver com o timing que os operadores levam a responder às reclamações. E aqui acho que é um papel importante para a Anacom. Mas diria que há uma boa quantidade de reclamações que seriam facilmente resolvidas se houvesse vontade? Eu acredito que sim. Não só mais facilmente dar resposta, como resolver efetivamente. Resolver efetivamente, sim. Muitas das reclamações, hoje em dia, muitas das reclamações elas são, se calhar, até fáceis de resolver. Há muitas das reclamações que são apenas queixas em que as pessoas pronto, mas que depois percebem que se calhar se tiverem uma explicação de porque é que houve aquela interrupção de serviço ou porque houve um problema ou que lhes vai ser dita uma data em que aquele problema pode ser resolvido, ajuda nomeadamente também na percepção do serviço e se calhar numa próxima vez a diminuir também esse nível de reclamação. Portanto, há aqui, eu acho que há um grande espaço de manobra para os operadores em quererem, eu acho que em deverem querer resolver. É uma questão de comunicação, é fazer também. É uma questão de comunicação, mas que exige um investimento. Não é? Precisa, obviamente, de algum investimento em recursos humanos. Portanto, é um setor que exige pessoas. Hoje, quando temos dentro da própria Anacom, é um setor, não é? É uma área que exige o recrutamento de recursos humanos para tratar estas reclamações. Portanto, para os operadores é a mesma coisa. Portanto, e é óbvio que não é uma área atrativa do ponto de vista de investimento, mas que deve ser feita. E na minha visão, acho que deve ser feita e até porque a percepção que depois que os consumidores têm da qualidade daquele serviço também melhora. Portanto, eu acho que aqui é um win-win e acho que é um trabalho que tem que ser feito. Defendeu o diálogo na relação com as operadoras, mas entretanto esta semana já anunciou quase 500 mil euros em coimas às principais operadoras por violarem o barramento de serviços de valor acrescentado. Sim. Em que ponto é que fica o diálogo? Alguns por aqui. É assim, nós temos... são tantos os assuntos e nós temos tantas áreas em que, nomeadamente esta questão, por exemplo, das reclamações, é uma questão que, como eu falei, o win-win, em que eu acho que há aqui uma grande oportunidade de resolver ou de falar, de dialogar e procurarmos soluções que sejam boas para o setor. Há as questões da segurança, certamente são questões que exigem também trabalho conjunto. Há muitas áreas que exigem necessariamente um trabalho conjunto. Olha, para dar aqui um outro exemplo, hoje em dia, cada vez mais, há uma grande dificuldade de recrutar recursos especializados, não é? Engenheiros qualificados. É um problema que os operadores têm, é um problema que a Anacom tem, é um problema que o país tem. Portanto, há problemas em que muitas das vezes esse diálogo permite-nos chegar a possíveis soluções em conjunto. Depois temos aqui questões necessariamente que têm a ver com obrigações legais que as empresas têm e que, se não forem cumpridas, vão haver contraordenações. Em específico, a maior parte foram casos que reportaram a 2019, portanto, que demoram o seu tempo e daí, estarem hoje nos mídias, mas que são... Já agora, este tipo de operações depende de denúncias ou queixas? Como é que... Sim, depende de queixas. Muitas delas, sim, depende de queixas de utilizadores, nomeadamente aqui nestes casos em que pessoas que queriam ter acesso a serviços de valor acrescentado de uma forma seletiva, mas que depois não lhes foi permitido esse acesso de uma forma seletiva, mas que lhes foi dado um acesso
alargado e que não foi isso que foi pedido. Outros, no caso da Novo, que é diferente, em que foi mais porque não foi dado sequer esse acesso a esse serviço. Portanto, em grande parte são queixas que depois realmente têm consequências. E há mais casos deste género em investigação? Tem havido cada vez menos as reclamações relacionadas com o serviço de valor acrescentado. Começam a ser, portanto, antigamente haviam muitas queixas, não é? Porque também não havia o barramento, portanto, é possível que relacionadas com o barramento, nomeadamente no género destas queixas, sim, mas não é nada como era antigamente, quando estes serviços não estavam barrados. Perdoa-me a ignorância, a Anacom tem meios próprios de investigação? A Anacom, portanto, a Anacom tem, não é questão, eu não sei o que é que quer dizer com meios próprios. Os nossos recursos humanos... Imaginando que recebe uma determinada denúncia que em si só não é suficiente para deliberar o que quer que seja. Decisão. Ou, digamos, proativamente, a Anacom decidir que de repente é preciso perceber qualquer coisa sobre determinado fenómeno. Tem meios para isso, digamos assim? A Anacom tem uma grande parte, sim, a supervisão, fiscalização, de recursos que são dedicados a essa, portanto, vamos mencionar investigação, nós não estamos aqui a fazer uma investigação... Fiscalização. Portanto, fiscalização, claro que sim. Inspeção, podemos chamar supervisão, e são suficientes esses meios, na sua opinião? Isto é como tudo, não é? Nós gostaríamos que ainda fossem mais, não é? Gostaríamos de ter todos os meios e recursos possíveis em todas as áreas, mas eu acho que com os meios que temos feito um bom trabalho nesse sentido. E as ações de fiscalização são muitas, não é? Portanto, a Ana, como faz fiscalização das infraestruturas, portanto, nos edifícios, nos centros urbanos, portanto, é um exemplo de fiscalização, a questão dos equipamentos, não é? Como que também surgiram nas notícias, não é? Nomeadamente as interferências de radiofrequências. Defendeu no Parlamento um regulamento das reclamações. Exatamente. Isso é uma crítica ao atual sistema a que se baseia no livro de reclamações? Não. O regulamento das reclamações tem a ver aquilo que eu lhe disse, uma potencialidade. Como eu vejo aqui uma oportunidade win-win em trabalhar esse regulamento em que poderia exatamente dizer o tempo que as empresas têm para dar resposta a uma determinada reclamação. Portanto, esta é por exemplo, um dos pontos. Mas é exatamente ver isto, é como é que nós podemos trabalhar... Regras de funcionamento. Sim. Portanto, um pouco mais nesse sentido. O regulador, entretanto, também criou um grupo de trabalho para criar um outro regulamento, desta vez contra práticas fraudulentas, enfim, burlas digitais, se lhe posso chamar assim. O que é que pretende exatamente? E já agora dê-me uma noção da dimensão deste tipo de situações. É muito frequente? Acontece... Está-me a falar das burlas, está a falar do DSA? Do regulamento, portanto, criação de um grupo de trabalho para um regulamento contra as práticas fraudulentas. Ok. Enfim, eu não sei exatamente quais é que depois serão integradas aqui. Estamos a falar aqui das questões das fraudes que têm acontecido em relação a... há aqui vários pontos das fraudes, não é? Porque tem havido o desvio de dados, por outro lado, há a utilização telefónica de forma a induzir as pessoas em erro. Pronto, exatamente. É que tem havido... Há vários tipos ultimamente tem-se ouvido falar muito da questão de... Até com números internacionais, mas também há outro tipo de fraudes, né? Pessoas que batem à porta e que se identificam como trabalhadores da Anacom. Mas isto cruza várias organizações, não é só a Anacom? Sim, a da questão das burlas digitais, sim. Não é? Portanto, hoje em dia essas próprias chamadas em que qualquer organização pode estar envolvida, sim. Portanto, é obviamente uma preocupação e temos recebido algumas queixas em relação a isso e há que, obviamente, dar vazão a elas, mas é uma preocupação e também deixo aqui o alerta porque, como existem e tem havido algumas fraudes nesse sentido, que as pessoas têm que fazer queixa às entidades competentes, nomeadamente ao Ministério Público, à PSP, à GNR, se alguém por acaso bater à porta e se identificar como Anacom, ou mesmo quando recebe alguma chamada ou que vinda do número e que existe alguma referência da Anacom. O que o Arsénio estava a perguntar é como é que este regulamento, como é que vai funcionar na prática, ou o que é que pretendem com este regulamento?
A questão do regulamento para burlas digitais, e nomeadamente, e depois de uma forma também mais alargada, não é? Quando estamos a falar do regulamento digital ou das plataformas digitais, nós temos aqui que criar ambientes mais seguros no mundo digital, portanto, em que se perceba que existe essa possibilidade depois de aplicação, de fiscalização e depois de contraordenações, se for caso disso. Portanto, no limite, é criarmos ambientes digitais, comunicações mais seguros. Fugindo um bocadinho desta conversa, esteve 10 anos fora do país, Sim. Disse isso no início da nossa conversa, regressou em 2017, se não estou em erro. Percebe os jovens que estão a sair hoje de Portugal? Percebo. Percebo bastante. Eu acho que de uma forma bem mais intensa de quando eu saí. Quando eu saí para Amsterdão, eu tive 17 anos fora no total. Saí porque já na altura achava, e só me focando aqui no meio académico, achava que havia uma falta de uma visão mais estratégica, de olhar para a frente, de olhar para temas novos que os nossos currículos não tinham, e estão aqui a falar no meio académico, e uma forma também de olhar para os jovens diferente. Posso lhe dizer que, e sobretudo nos Estados Unidos, uma questão que me foi muito grata, e que ainda hoje me é muito grata, é que eu acho que é uma sociedade onde existe uma pirâmide invertida. Pirâmide invertida no sentido em que entra numa organização, é novo nessa organização, é-lhes dado mais recursos, mais tempo, mais confiança, e aqui em Portugal nós sentimos, enquanto jovens, não sou assim tanto, mas senti isso, que é ao contrário. Esta questão da antiguidade ser um posto, de enquanto és novo tiras fotocópias, portanto, que é muito para além da questão salarial. Portanto, é muito menos falada do que a questão salarial, mas depois quando as pessoas vão para fora e percebem do nível de confiança, de responsabilidade, de recursos que lhes são dados em determinadas organizações, percebem que é muito mais do que a questão salarial. Eu percebo o que me está a dizer, mas acha que é por isso mesmo que os jovens saem de Portugal? Eu acho que é isto, aliado depois, obviamente, com a questão financeira, salarial. Mas se eu ouvir hoje falar, e eu estou na academia e contacto com muitos jovens, são pessoas que as ambições não são tão materiais quanto algumas gerações atrás. São grandes ambições Partilho da sua opinião nesse aspecto. Mesmo de carreira ou de viver a carreira e da vida pessoal de uma forma diferente. Portanto, a questão de ter uma responsabilidade, a questão de estar num projeto interessante, ver o seu nome, não é, reconhecido por ter feito alguma coisa. São jovens que dão muito valor ao ter feito, ter contribuído para esta sociedade, tanto que procuram mais o fazer, ou através de voluntariado, ou através de outras ações, mas mesmo através do seu próprio trabalho. Gostam de estar envolvidos em projetos e que sejam reconhecidos por esse próprio envolvimento. Portanto, há, obviamente, a questão salarial, mas que não é a única que pesa, e porque também, se fosse, e vamos aqui ser sinceros, se fosse também a questão, há muitas outras questões em cima da mesa, também se não fosse a questão apenas monetária, eu também não teria regressado dos Estados Unidos. Mas por isso tudo vai continuar a haver muita saída de jovens de Portugal? Se não houver uma política que seja também mais holística neste sentido, que consiga perceber quais são as necessidades, e que perceba que quando falamos de reformas estruturais, elas são realmente muito, muito necessárias, imprescindíveis mesmo. Portanto, não é só temos que pagar melhores salários, se nós temos que ter aqui uma reforma estrutural no próprio tecido empresarial e organizativo, e como é que hoje, e na administração pública necessariamente, para poder reter as pessoas. Li, escrito por si, que Portugal é um paraíso para viver, mas uma dor de cabeça para investir. O que é que estamos a fazer mal? Muita burocracia. Sente isso desde que regressou? Sim. É um país... é uma dor de cabeça para... é verdade, é uma dor de cabeça para investir. Nós temos... são muitos formulários para tudo e para alguma coisa, muitas condições, muitos regulamentos, muitas obrigatoriedades, é tudo com uma grande dificuldade,
e pouco, se calhar muito pouco pragmatismo. Desculpe perguntar-lhe diretamente, mas acha que isso também ajuda depois a alimentar coisas que temos andado a falar nos últimos tempos e que na prática se traduzem depois em atos de corrupção? O facto de a burocracia ser tão pesada, tão demorada, tão lenta, a resolução potencia depois também o desespero ao nível de pedirmos o favorzinho, como ou alimenta a economia paralela. Ou alimenta a economia paralela, exato. Sim, eu acho que sem dúvida, acho que hoje em dia assim, é muito difícil, e vamos ser francos em relação a isso, é muito difícil vermos obra feita nos prazos em que tudo é exigido. Não significa que seja impossível. É possível. Exige é uma coisa muito importante e que também fracamente existe em Portugal, que é a capacidade de planeamento. Nós temos que conseguir planear mais a médio e a longo prazo. Não é? Portanto, e quando falamos de planeamentos, concursos, nós sabemos que concursos públicos demoram imenso tempo, o que exige muito planeamento. E um planeamento estratégico que passe, muitas das vezes, a maior parte em grandes questões estruturais, vai muito para além dos timings governamentais, não é? Portanto, esse planeamento tem que ser feito com um empenho que vai para além de um governo. E há essa fraca capacidade de planeamento, mas depois existe, obviamente, vontade e até boas intenções e vontade de ver coisas feitas e que são barradas, vá lá, com uma série de impedimentos e restrições que depois podem conduzir a atos menos lícitos nesse sentido. Caminhamos mesmo para o fecho da entrevista. Não terminamos nunca sem pedir ao nosso convidado que indique uma música que tenha marcado a sua vida ou que a tenha tocado particularmente. Já agora pedir-lhe também então que partilhasse a sua escolha e que nos explique um bocadinho porquê. Então, assim, esta não posso dizer que seja assim a música da minha vida. Eu gosto muito de música, era capaz de vos dar aqui uma playlist enorme, mas eu escolhi Talking Backwards, de Real Estate, e a razão é porque foi uma música, sobretudo, por volta de 2014, 15, por aí, ouvia, sei lá, de uma forma constante. É uma música que acho que tem, apesar da letra não ser assim tão feliz quanto isso, é uma música que a mim me causa muito boa disposição, me ajudou muito em grandes eventos desportivos, mas é uma música que a letra é particularmente importante. E porquê? É uma música que fala da comunicação à distância, e fala de comunicações e das falhas nas comunicações quando se está à distância. E eu praticamente, e por ter estado tanto tempo fora, vivi sempre nessa distância e também cresci, cá está, o meu pai teve 35 anos em Angola, relações familiares também à distância, relações pessoais muitas à distância, e sei o quanto é difícil comunicar à distância, a importância das comunicações que felizmente foram evoluindo e nos permitiram essa maior proximidade. Portanto, acho que a escolha musical foi exatamente por isso, pela importância da tecnologia no amenizar as possíveis falhas de comunicação de pessoas que estão à distância, mas que também são sempre, mesmo assim, difíceis de ultrapassar, porque nada substitui o falar, o olhar nos olhos. Ficamos então com a sua escolha musical. Agradeço a sua presença. Sandra Maximiano, presidente da ANACOM, foi a convidada deste Dúvidas Públicas. Nesta emissão, o cuidado técnico foi de Rui Glória, a imagem ficou a cargo de Beatriz Pereira. Estamos de regresso na próxima semana. Até para a semana.